Como é que você está? Situação difícil, não é mesmo? Nesse período. Lucas 21, versículo 11, diz uma coisa interessante para a gente. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Existe uma pergunta que muitos se fazem. Por que Deus mandou essa doença? Muitos chamam até de praga. Mas a verdade é que Deus não mandou isso. Muitos vão dizer, mas Deus permitiu. Sim, Deus permitiu. Por quê? Por uma simples razão. Existe uma coisa chamada causa e efeito. Consequência, ação e consequência. E você que conhece um pouco a Bíblia, você sabe que no início, lá no livro de Levítico, Deus diz sobre alguns animais que seriam bons ou não para as pessoas comerem. E curiosamente, muitos destes animais que estão falando que provavelmente esse vírus vivia no corpo deles, foi consumido por algumas pessoas. E o mundo inteiro faz isso. Muitas pessoas fazem coisas e esperam que não vai acontecer nada. Muitas pessoas agem de uma determinada forma e acham que vão ficar sem consequência. Quanto tempo o ser humano faz isso? Então, essa questão, ela nos ensina muita coisa. Principalmente que Deus já sabia e percebia quais seriam as ações dos seres humanos. Mas Ele não impediu. Por que Ele não impediu? Ele não impediu porque Ele sabia que isso tinha a ver com a liberdade. E se Ele permitisse que o ser humano fizesse somente aquilo que fosse para o seu bem, ele viveria uma escravidão do bem. Mas existe escravidão do bem? Existe. Se você não tem direito de fazer diferente do bem, você é escravo. Você tem que fazer aquilo que foi praticamente programado para fazer. E nós não somos máquinas. Nós não fomos criados para poder sermos dirigidos sem vontade por alguém. Mas existe algo importante aqui nesse texto que nós lemos. Quem disse essas palavras foi Jesus. E quando ele falou isso, ele sabia onde a humanidade iria. Mas ele falou isso também para encher o coração das pessoas de esperança. Mas como é que eu posso ter esperança se na verdade até a minha liberdade foi tirada? Muitas pessoas da minha família estão com muito medo, não sabem o que fazer, nós não sabemos quando isso vai melhorar. Se fala de alguns remédios, mas ainda a gente não sabe se realmente vai dar certo. Olha, independente de qualquer coisa, o que Deus está tentando dizer para nós através da Bíblia é que tudo que a gente plantar, nós vamos colher. E mesmo que você esteja colhendo, mesmo que muitas pessoas no mundo estejam colhendo um fruto que é esse vírus, de decisões de outras pessoas, o mais importante agora é confiar em Deus, é orar a Deus, é cantar uma música, porque apesar de você não merecer, de você não pedir para que isso acontecesse com a sua família, com você, Deus ainda assim pode usar essa situação para poder aumentar a sua espiritualidade, para poder aumentar a sua fé. O que será na sua vida que você já deveria ter mudado e não mudou ainda? O que será na sua vida que você poderia fazer melhor
e ainda não fez. Isso, de acordo com o texto que nós lemos agora, revela que Jesus está voltando, que Ele vai vir e não falta muito. Algumas outras coisas ainda faltam acontecer, mas o mais importante é que isso vai acontecer. E quando acontecer, todos nós tivemos a oportunidade de se aproximar e de saber qual é a vontade de Deus. Olha, eu entendo que você já tinha coisas ruins para poder conviver, para poder lidar, mas pense bem, será que não era esse tempo que você e eu estávamos precisando? Será que não é esse momento que eu e você deveríamos parar e voltar atrás em algumas coisas que a gente não voltou ainda? Você não precisa ouvir pastores, não precisa ouvir líderes, não precisa ouvir nenhum tipo de intermediário entre Deus e você. Você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a voz de Deus, que com certeza está falando com você agora. De repente, a angústia e a tristeza, por muitos sofrimentos e outras coisas que você já viveu, elas vêm e começam a querer brotar. Mas se você encher o seu coração de Deus agora, pedir para Ele viver em você, mais aliviado você vai se sentir. Eu li uma frase há pouco tempo dizendo que quanto mais você encher o seu coração de Deus, mais leve, mais aliviado você vai se sentir. Menos apertado ele vai ficar. Porque, de verdade, as coisas dessa vida, a nossa correria, os nossos projetos, os nossos sonhos, talvez eles não permitem nós pararmos um pouquinho. E esse problema chegou e ninguém queria isso, muito menos Deus, mas Ele sabia que aconteceria. Então Ele apenas preveu. O que nós acabamos de ler foi somente uma previsão. E se você quiser, se você deixar, Deus vai usar isso para melhorar algo na sua vida que realmente precisa melhorar. Romanos capítulo 8, o versículo 28, na versão NVI diz o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, por que não dar a Deus a permissão para conduzir sua vida de novo? Você está longe da igreja? Você está vivendo da forma como você queria? Você já tentou voltar e não conseguiu? Você talvez não considerou isso há muito tempo? Agora você pode orar a Deus, você pode pedir ajuda a Ele e Ele vai guiar você novamente. Esse problema vai passar, todos nós sabemos, mas o que não pode passar é a presença de Deus na sua vida. E a gente sabe que no final dessas coisas, Jesus acabou dizendo, Ele vai vir. Mas ainda, depois dessas coisas que nós estamos vendo, ainda não é o fim. Ainda não é o fim para você, ainda não é o fim para mim. Ainda há um momento, uma oportunidade para nós fazermos aquilo que nós precisamos. Então, não espere mais. Jesus está esperando. Deus está com vontade de ver você vindo novamente se encontrar com Ele. Mais uma vez, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e que Deus te abençoe.